do canal Saúde na Mesa e na Cápsula, né? Controle da hipertensão. Estamos ao vivo e para nós é um motivo de alegria, honra estarmos aqui, né? Para poder compartilhar com vocês mais uma vez de informações, de conteúdo, de qualidade. Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre algumas pessoas que tiveram resultados com um passo a passo, né? Com o método SMC. E eu quero convidar hoje, daqui a pouco ele vai estar entrando aí, o nosso grande amigo aí, o David, né? Um dos alunos nossos aí. E ele vai estar relatando um pouco da história dele, como é que foi, como é que andava a pressão arterial dele, né? Ele vai relatar aqui. Era realmente uma pressão muito alta. E eu tenho certeza que essa comunicação, que esse bate de bola, esse bate-papo, esse bate-bola vai ser bacana aí para poder ajudar muitas pessoas que estão doentes, que estão com esse mal terrível e que infelizmente não sabem nem como fazer, nem o que fazer, a não ser usar medicamentos químicos, né? Achando eles que vai ter ali a solução, quando de fato não tem solução. Então eu vou aguardar ele entrar aí, falar com minha produção aqui. Minha produção, dá uma olhadinha aí, produção, por gentileza, com o nosso aluno Davi, por favor. Com o David. Já vamos começar aqui o nosso bate-papo com o David. Então, se você for hipertenso ou conhece alguém que é hipertenso, eu te peço que compartilhe essa live, né? Vai no aviãozinho ali, ó. Vai no grupo da família, tá no WhatsApp. Divulga pra galera, porque as informações que estão aqui, que vão ser contidas aqui nessa live, pode salvar a vida de sua família e a vida de milhares de pessoas, né? Hoje a moeda mais valiosa do mundo é a informação. E nós precisamos entender que a informação ela é tão valiosa que ela evita, né, catástrofes, ela evita morte, ela evita doença através de uma informação. Então, talvez você está aqui nessa live agora achando que é só mais uma live de saúde, sobre saúde. Não. Você vai entender que é uma live que fala sobre uma doença específica, né, que é uma doença responsável pelas principais mortes no Brasil e no mundo por doenças cardiovasculares, é a hipertensão arterial. Então, eu quero te ajudar, eu quero entregar todo o meu amor, apoio, atenção, informação a você nesse momento. Vamos ver se o David já entrou aí. Fala aí, Marcelo, por gentileza. Já olhou? Diga ele para entrar na live que eu vou chamar ele aqui. Ele tem que entrar para poder... Ele pediu... Ele tem que pedir, é. Ele entra e pede e eu autorizo, entendeu? Ele está entrando já aí, rapidamente. Peço que fique comigo até o final. Não faremos uma live muito extensa, vai ser uma live bem resumida, mas uma live que vai ajudar você bastante aí, que sofre com esse mal, porque realmente é muito difícil, tá? Eu lembro que na minha época, quando eu estava com hipertensão, e isso já tem quase 6 anos que eu fui hipertenso, eu tinha uma dificuldade de comer um doce, de comer um salgado, de comer uma coisa na festa, um churrasco. Eu tinha muito medo, né? E eu sei que esse medo é o medo de muitas pessoas que estão aqui me assistindo, que vão assistir, e que sofrem com esse mal tão terrível, né? E é com esse medo que nós queremos ajudar você a acabar, tá? Depois que você ver essa live aqui, vai lá no nosso feed, consome os conteúdos, né? No Reels, nos Stories também, que vocês vão, de fato, gostar muito das informações que tem lá, tá certo? Eu dou dicas lá de chá, de sucos, para poder baixar a pressão, enfim. Tá entrando já aí, Marcelo? Maravilha. Vamos bater um papo com o David. Só pede para ele poder, Marcelo, solicitar para poder participar, entendeu? Que eu vou liberar ele aqui. É isso aí, minha gente, é isso aí. Quero ver todo mundo saudável, tá? A pressão de todo mundo aqui, 11/6, 11/7, 12/8. E há aqueles que dizem que uma pressão em 13, 14/8 é normal, né? Mas normal em quê? Né? Normal de qual parâmetro? Ah, o David ele entrou aqui, filha. Pede só para ele pedir solicitar que eu vou aceitar ele. Ele vai solicitar. Pode solicitar, grande David, que eu vou te aceitar aqui. Pronto, deixa eu ver aqui. Ver a solicitação. Aceitar. Já aceitei você aqui, ó. Deve ser algum delay mesmo do Instagram.
Pronto, maravilha. Olha o David aí, eita. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos, Fagner. Seja muito bem-vindo, David. Muito obrigado. Cara, primeiro eu quero agradecer a você pela sua atenção. Eu sei que você é uma pessoa muito, assim, importante, tem um tempo muito corrido, né? E eu quero te Sim, sim, sim. agradecer. Muito obrigado, David, pela sua participação nessa live. Eu tenho certeza que você, assim como eu e Marcelo, tem a ideia e o objetivo de poder ajudar as pessoas, né, no contexto saúde. A gente sabe, David, que muitas pessoas estão morrendo, cara, morrendo por conta da hipertensão e às vezes morrendo, David, sem saber nem o que fazer, né, mediante aí a, a hipertensão arterial. E assim, David, eu quero ser bem prático com você, não quero tomar muito seu tempo, eu sei que você está aí na correria, né? Mas Certo, certo. eu tenho algumas perguntinhas para te Fagner, fazer. deixa eu só pegar um fone aqui que fica melhor para mim de ouvir. Pronto, fica à A minha vontade. filha acordou, ela tá com o celular já aqui do lado. Valeu, David, tranquilo. Lembrando que essa live é uma live com teor sobre saúde. E o David, ele é um aluno nosso, né, um amigo que está aí para poder compartilhar do que foi, né, qual foi a transformação que ele teve com relação a essa nova fase, com relação a essa tão falada, né, método tão falado passo a passo que deixou ele livre da hipertensão aí ao longo dos meses, né? Então hoje essa live é uma live específica, tá? Para você que tem hipertensão, que conhece alguém que é hipertenso, divulga, aperta aí agora ó, o aviãozinho e divulga legal, porque esse é o momento que nós vamos falar sobre saúde e essa informação que está aqui agora pode, de fato, aí transformar e mudar a vida das pessoas, né? Salvando uma vida ou, quiçá, até mais vidas com o conteúdo que falaremos aqui nessa live. Tá bom? Na verdade, David, eu quero perguntar para você aqui, fazer poucas perguntas aqui, na verdade, e a primeira pergunta é o seguinte, meu irmão. Quando foi que você descobriu, né, a hipertensão em você? Fagner, eu vim descobrir, acho que acredito, numa base de uns 12 a 13 anos atrás. Assim, eu comecei a sentir os sintomas, dores de cabeça, sonolência, me dava enjoos. Comecei a sentir tonturas, devido também à obesidade. Eu cheguei a engordar bastante. E aí começou a me dar esses sintomas. E eu comecei a sentir esses sintomas e eu cheguei a pastorear uma igreja no Garimpo, no Suriname, em 2011, 2010 para 2011. E eu tive um desmaio lá de dor de cabeça muito forte. Rapaz. E aí, um senhor que estava no garimpo, ele fazia medição da pressão arterial, ele foi na pastoral onde eu estava e mediu minha pressão e eu me lembro, deu 17/15 naquele dia. E eu fiquei desacordado um período de tempo prolongado. Salvo engano, foi entre de 4h45 da tarde, quase entrando para as 8 horas da noite. Foi nessa média. E então, eu medi minha pressão arterial ali, deu isso. Ele disse, tu sofre de pressão alta? Eu tinha base de uns 21 a 22 anos de idade. E aí eu comecei a averiguar de vez em quando. Isso geralmente dava alterada a minha pressão. E o tempo foi passando e, na verdade, eu relaxei. E eu me desliguei totalmente, que era uma coisa que me dava de vez em quando. Ela não era todo o tempo. Todo tempo. Ela variava os sintomas, as dores de cabeça, as dores na região aqui da nuca, as dores geralmente assim na fronte, né? No E temporal. aí, justamente. E aí eu fui me desligando, porque ela começou a variar. E aí eu fui me desligando disso. Aí você ficou, na verdade, aí entendendo que existia uma patologia, existia uma doença, mas você não deu tanta importância. Mas alguém na família sua é hipertenso? Seu pai, sua mãe, irmãos? Minha mãe, minhas irmãs, minha irmã, na verdade, a minha irmã já sofreu um AVC. A mamãe também já teve
já teve, assim, um período de tempo com a pressão alterada, também devido à obesidade. E ela conseguiu emagrecer bastante, e ela conseguiu devido a alguns remédios naturais, né? E cortar certo tipo de alimentação, ela conseguiu regularizar a pressão dela. Entendi. Então, quando você me fala assim, David, vou chamar de pastor David, que é homem de Deus, é pastor, vou chamar de pastor David. Quando você viu, então, que a sua pressão estava aumentando bastante, né? E que existia um fator hereditário e um fator inflamatório. Porque o fator hereditário, ele conta muito para uma questão de uma hipertensão futura, né? De um quadro de hipertensão. Porém, a hipertensão hereditária, ela se encaixa na hipertensão secundária, que é uma hipertensão patológica. É aquela que você nasce, né? Estreitamento da válvula mitral, estreitamento da aorta, enfim, são doenças que você já nasce. No seu caso, pelo que eu estou entendendo, existia sim uma predisposição genética, mas você me falou que estava acima do peso. Então, quando você fala que estava acima do peso, isso já muda tudo. Por que muda tudo? Porque você entra no quadro inflamatório. É uma hipertensão primária. Ou seja, certo. A hipertensão adquirida. Tanto é que você vai contar para a gente, na verdade, né, daqui a pouquinho, o que é que mudou na sua vida. Agora, me diga uma coisa, rapidamente, pastor. Em algum momento dessas crises de hipertensão que o senhor teve, você teve medo de morrer, medo de ficar em cima de uma cama, medo de ter um derrame, ficar inutilizado em cima da cama, sendo cuidado por alguém? Sim, sim, sim. Algumas vezes tive um receio muito grande, né, de sofrer um derrame, um AVC, né, tanto cerebral como isquêmico, né, assim, esses pensamentos, assim. A gente fica psicologicamente abalado quando a gente começa a sentir os sintomas que levam para esse lado, né. E aí, quando eu comecei a sentir, comecei a me aprofundar um pouco, comecei a pesquisar um pouco a respeito, né? E aí eu fui me preocupando ainda mais, que eu vi que era muito mais sério do que eu pensava. Tem gente que leva isso como uma coisa qualquer e não sabe o grau do mal que isso pode nos levar na nossa vida, né? Então eu comecei a me preocupar bastante. Comecei a ficar preocupado ao ponto de às vezes ter dificuldade para dormir psicologicamente com aquilo na cabeça. Muito mesmo. E quantos anos sequenciais o senhor teve hipertensão, né? O senhor, como pastor, tem uma vida agitada de pregações, né? de viagens, Sim. de viagens. Então, isso, de fato, gera um estresse. Mas quantos anos, mais ou menos, seguidos, o senhor aceitou esse diagnóstico de ser uma pessoa hipertensa? Acho que uma base de uns 13 a 14 anos, Fábio. 13 a 14 anos, né? Anos dolorosos, né, pastor? Anos difíceis. Sim, sim, anos preocupantes demais. E antes do senhor fazer o método SMC conosco, qual era o normal de sua pressão? Quanto é que ficava a sua pressão normalmente quando ela aumentava? Vou dizer assim, as medidas dela, Fagner, eram mais ou menos assim. A mínima, quando eu falo assim, baixa que dava, a diástole, né? ela dava assim, entre 17 a 12, 17, 10. Só que ela chegou a dar 24/14. Rapaz, foi quando eu... alta. Milagre. Muito milagre. Um milagre muito grande, na verdade. Eu me lembro que pela manhã nós fomos, eu e minha mãe, nós fomos no cardiologista, né? Exame de rotina. E eu fui fazer uma consulta com ele, a primeira coisa que ele fez foi averiguar a minha pressão. Foi quando deu essa média de 24/14, ele ficou assustado. Ele olhou para mim e disse que é um milagre, só de tu estás aqui, em pé, conversando comigo, falando comigo, que tu está sentindo uma dor de cabeça bem fininha, que eu me lembro que quando eu deu essa média de pressão de 24/14 para 15, eu estava com uma dor de cabeça bem fina. Eu costumo dizer que ela era uma dor suportável. É aquela dor que você diz assim, eu vou tomar uma Anador, uma Dorflex ou uma Tocilax e vai passar. Eu costumo que aqui no estado do Pará as pessoas geralmente falam sobre isso, né? Tomar uma Tocilax para dor de cabeça. E pronto, e havia costume meu, até mesmo de tomar esse medicamento, a Tocilax, e também não sabia o mal que eu estava fazendo para minha pressão arterial tomando esse medicamento.
sobre isso. E aí, era uma dor suportável. Ele falou para mim, tem um milagre de estar aqui falando assim, em pé comigo, sem ter tido um infarto. Literalmente, pastor, foi um milagre na vida do senhor, por quê? Primeiro, porque sua cabeça estava doendo, porque o sangue estava querendo passar pelas artérias, que é o canal que ele passa, e estava encontrando dificuldade por alguma obstrução. Ou arteriosclerose, né? Alguma coisa estava impedindo ali o sangue de passar. Então, a dor que estava sentindo era, de fato, a pressão sanguínea. E o milagre entra ali pelo simples fato da artéria não ter rompido. Porque se ela rompesse ali no seu cérebro, era um AVC realmente ali, consequentemente, pelo diagnóstico, um AVC hemorrágico que levaria você à morte, porque você é um homem jovem, né? Geralmente, quando um infarto ou um derrame acomete um homem jovem, a morte é iminente. Não tem suporte, não suporta mediante a pressão. Mas vamos lá. Então, o senhor acabou de falar agora para a gente que sua pressão andava aí muito alta, né? 24/14, de fato, foge dos parâmetros normais. Isso não tem... A ciência não explica isso. Isso é milagre, tá? Eu já vi pessoas morrerem por 20/12, 22 por... Eu cheguei a 23/14 também, foi um milagre também, mas há anos atrás. E ver a tua história, né? Ver história como a do senhor se repetindo, meu irmão. Hoje, não só acontecendo comigo, porque quando aconteceu comigo lá atrás, né? Muitos aqui sabem que eu fui hipertenso durante 15 anos, né? E há quase 6 anos estou livre da hipertensão. Quando eu criei com minha esposa esse passo a passo, primeiro eu testei em mim. Depois eu comecei a fazer isso, pastor, com várias pessoas e entendi que aquilo que foi feito comigo também poderia ser feito com outras pessoas. E a prova disso, viva, é o senhor aqui falando disso aqui. E estamos chegando ao final já da live, mas eu quero pedir para o senhor falar aqui para a gente o que foi que mudou no pós, né? Então, antes do método SMC, sua pressão tinha um pico. E agora, depois do método SMC, como é que está a sua pressão hoje? Como é que anda a sua saúde? O que é que isso influenciou na sua vida? Conta aí para a gente, pastor, por favor. Olha, a minha pressão, eu fico surpreendido com ela, assim, essa questão, né, eu vou averiguar ela chegou a dar até 10/6, 10/7. Após o método SMC? Após o método. Rapaz. Quando eu comecei a fazer o método, ela começou abaixando aos poucos, né? Ela começou a dar uma média de 16, 15, e eu fiquei pensando, olha, o negócio está dando certo, então eu vou continuar, porque a gente fica nesse impasse, né? É, verdade. Sabemos que é um sacrifício, Fagner, é uma batalha, é uma luta. As pessoas precisam colocar isso como um foco na sua vida, um foco, focar aquilo, é isso que eu quero, eu preciso viver um pouco mais, eu preciso chegar mais longe, eu preciso ter uma vida saudável. E assim eu fui colocando isso na minha cabeça e fui fazendo o método. A minha pressão hoje, ela dá 12/8, 11/7, 10/7, como eu estou te falando. Maravilha. E às vezes, quando eu tenho uma correria, que eu não tenho um descanso, ela chega a dar 13/8. É o que ela dá. Mas eu dou graças a Deus, é um método que me ajudou demais e tem me ajudado, porque eu não vou parar de fazer, né? Enquanto Deus me der vida para fazer, eu vou continuar fazendo. Mudou minha forma psicológica, perdi 28 quilos, Fábio. 28 quilos. Você eliminou 28 quilos também com o método? Com o método eu perdi 28 quilos. E como a gente conversava, né, pelo WhatsApp, te perguntava sobre a questão de fazer exercício físico. Sem fazer exercício físico, eu consegui perder 28 quilos nesse período de tempo. Que eu procurei vocês, que foi na última vez que eu fui aqui na UPA, na cidade onde estou morando, que é a cidade do Moju, no Pará, que deu 22, ela deu 22/15, ela deu. E a moça que que fez a averiguação lá, né, da triagem que eu passo antes de ir ao médico, ela falou para mim, olha, você é novo para estar assim, você pode reverter esse quadro, procure alguma coisa. E foi quando eu entrei. Entrei e consegui encontrar vocês pela internet, no Google, né? Consegui encontrar vocês e aí foi na mensagem, consegui entrar em contato e deu certo. Então, mudou muita coisa na minha vida. Minha forma de dormir, eu também dormia muito tarde. Eu dormia tarde e acordava cedo. Entendeu? Então mudou, me deu um vigor vou dizer assim, vigor para dormir. Sabe, aquele coisa de ter paz, no sentido da enfermidade que me atormentava muito.
Então mudou muita coisa na minha vida, além de eu perder bastante peso, mudou minha rotina em vários sentidos, até mesmo nas pregações, até mesmo das ministrações, das minhas viagens. Mudou muita coisa na minha vida. Então, eu olho para minha filha, olho para minha família, né? E penso muito nisso. Eu vou falar assim, para muitos pastores, às vezes, que não ligam para isso. Eu digo que, às vezes, nós somos relaxados nisso. Nós colocamos a fé sobre tudo. Nós sabemos que a fé, ela é extraordinária, ela pode fazer coisas tremendas, mas existem coisas que nós precisamos fazer no nosso mundo físico para dar certo. Entendeu? Que não depende tudo só do espiritual, mas depende também de algumas coisas no físico. Exato. Como, além de buscar a Deus, se cuidar. Eram coisas que eu não fazia, eu buscava a Deus, mas não me cuidava. Eu não tinha uma vida regada de alimentação, mudou minha alimentação. Mudou também minhas formas de olhar para quem está perto de mim, de orientar, de falar. Sobre essa questão, de gente que diz assim que eu fiquei até um pouco enjoado sobre isso. Não é enjoado, é porque eu sei o que eu passei, que eu não quero que as pessoas passem. É como você está falando, você sabe que você passou e tem ajudado muitas pessoas, como também ajudou minha vida, com o método que você e a Marcele fizeram, né? Que é uma coisa que encaixou muito bem, tanto o método como os suprimentos alimentares. Então, eu digo assim, é uma bênção de Deus, que Deus continue abençoando a vida de vocês constantemente para orientar e trazer essa visão aberta para muitas pessoas concernente a isso. Eu agradeço demais aí a sua atenção, pastor. Eu fico muito feliz porque quando eu e Marcelo decidimos criar esse método, foi por uma dor, né? Eu estava a ponto de morrer. Eu tinha 118 quilos na época, estava bem acima do peso. E quando eu parei para entender que eu tinha que dar um alerta, que a minha vida era meu maior patrimônio, eu só trabalhava, comia, e eu não entendia o porquê que eu estava doente, até porque eu não tinha conhecimento. A doença me trouxe a vontade de parar de estudar, né, eu e Marcelo, de nos tornarmos terapeutas. Hoje nós somos terapeutas holísticos e ajudamos pessoas pelo Brasil, né? E logo, logo pelo mundo. Então, quando eu trago o senhor aqui para falar um pouco da sua história, eu quero falar para as pessoas que estão ouvindo esse vídeo aqui agora e vendo que é possível, né? Ah, mas Wagner, todo mundo Wagner falou de método, o pastor falou de método. Que método é esse? Se você quer conhecer esse método também, assim como o pastor conheceu e outros alunos que estão no Brasil, aí na bio tem um link, você pode clicar no link lá na bio, vai ser direcionado, vai ter um vídeo lá explicativo, onde eu vou te mostrar o passo a passo, e você também pode, assim como o pastor, a minha maior felicidade, pastor, pode ter certeza, não é somente saber de que pessoas estão tendo resultados, mas é saber que estão tendo resultados como o do senhor aí, ó. A felicidade de poder olhar para sua filha. Sim, com certeza. Crescer, entender que diante da sua circunstância você tem mais saúde, eliminou peso, desinflamou seu corpo, aprendeu a se alimentar. Porque isso não quer dizer que você não pode comer uma besteira, né? Você pode comer uma besteira. Por exemplo, hoje é meu aniversário, eu vou comer um pedaço de bolo. Eu vou comer um bolo. Eu como essas coisas, mas eu ensino as pessoas a comerem também em horários específicos, mas também a desintoxicar aquilo. Porque, infelizmente, a alimentação ela tem matado as pessoas. E a falta de controle, pastor, a falta de decisão, de domínio próprio, faz com que as pessoas usem o que o senhor acabou de falar. O senhor foi muito sábio no que o senhor falou. Usar a fé é importante, mas também é importante você poder agir. Eu lembro de uma passagem bíblica que Cristo foi curar um cego, né? Ele cuspiu no chão, fez o barro e colocou nos olhos. Ele poderia simplesmente falar, está curado, mas ele usou a matéria-prima para poder usar. E nessa analogia, a matéria-prima significa a ação. Eu fazer, o senhor fazer e nós fazermos. Então, eu quero te agradecer, pastor. Muito obrigado. Viu? Eu agradeço demais, Estamos conectados no grupo, né? Tem um grupo VIP lá de alunos, onde todos os alunos podem tirar dúvida com a gente. O pastor também sabe disso, porque nós temos acompanhamento. Sim, com certeza. Pessoalmente, e eu sei que isso... Quem puder adquirir é uma benção mesmo. Seguir o passo a passo é uma benção. A gente só vai ter resultados se a gente seguir na íntegra, né? Temos que seguir na íntegra isso. As pessoas, logo no princípio, Wagner, eu falo assim, eu pensei que seria mais uma fórmula qualquer que poderia dar um jeito e daqui com uns dias voltar a sentir dor novamente, a sentir essas coisas novamente. Não.
acredito muito, 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 indico muito mesmo, dá certo. É bênção de Deus mesmo. E pastor, só para finalizar, sabe por que o senhor falou isso assim? Ah, porque eu achei que ia voltar e não voltou. Por quê? O senhor estava inflamado. E o seu corpo, além de estar inflamado, faltava algum nutriente. Por exemplo, às vezes você está hipertenso por falta de magnésio, D3, né, vitamina C, né, ácido úrico elevado. Então, são vários fatores que determinam o quadro hipertensivo. Então, eu fico feliz demais pelo senhor. Qualquer coisa, pode falar conosco, estamos à disposição no WhatsApp. Tem o nosso contato pessoal, né? Pode contar conosco. Qualquer dúvida que tiver, estou aqui, pastor, para poder, eu e Marcelo, te auxiliar nessa jornada chamada vida. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado. Tá bom, Fagner, qualquer coisa, estamos por aqui. Valeu, meu pastor. Muito Que obrigado. Deus abençoe, quero te desejar também um feliz aniversário aí. Que Deus abençoe, te dê muitos anos de vida. Obrigado, meu irmão. Fica na paz. Vou pedir para você sair aí, porque eu não vou poder tirar você aqui, mas você pode apertar o botãozinho de sair, que eu vou continuar a live aqui, tá bom? Certo, Fagner. Qualquer coisa, eu vou mandar para ti a foto no WhatsApp lá, de como eu estava para como eu estou agora. Não. Conseguiu me ouvir? O senhor falou que eu não ouvi. Vou mandar uma foto para ti do antes e o depois. Ah, ótimo. Manda para te postar no final aí do vídeo, quando tu acabar de fazer tudinho, que for fazer lá, vai deixar gravado, né? O pessoal vê lá.